de uma agradável noite na companhia da Rádio Vizela e bem-vindos à Hora da Poesia. Cá estamos para até às 22 lhe presentearmos com o melhor da poesia aqui na Rádio Vizela. Acompanha-nos, como é habitual nestas edições, a doutora Conceição Lima. Olá, muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. E de volta depois de uma semana de interregno de carnaval. É verdade, soube muito bem, sabe, apesar da chuva, eu tinha confessado já que não era muito carnavais e não sou, mas foi muito bom, pronto, soube-me bem este espaço agora para recomeçar outra vez com uma recarga das minhas pilhas. Deu então para recarregar essa energia Deu. E para cá estar com energia renovada. Exatamente. Na Hora da Poesia. Exatamente. Que hoje terá com certeza mais um bom motivo de interesse a quem diariamente nos acompanha. Vamos Penso agora que sim. aos pontos prévios. Aos pontos prévios. E o ponto prévio hoje, ao contrário do que é habitual, em que eu leio também os poemas das crianças, dos jovens ou adolescentes que nos enviam alguns dos poemas que tenham feito, eu hoje vou celebrar com atraso, mas já é habitual, não coincidiu a data, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, então eu vou celebrar hoje a mulher. Acho que ela não tem dia e é pena que nós tenhamos de celebrar, é porque precisam ainda de proteção muitas mulheres no mundo. É pena que tenha de ser celebrado este dia, o Dia Internacional da Mulher, mas já que ele existe, que não fique despercebido também em relação ao programa da Hora da Poesia. E vou começar por dizer um poema que é de uma senhora cá de Vizela, que pelos vistos faz verso há muito tempo, que vai mostrando aqui ali quase a brincar, que é a enfermeira Rosinha. Então, ela é conhecida aqui por toda a Vizela e eu vou dizer um poema que ela fez dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Quem é este ser humano? Quem lidera a sociedade? É o ser humano mulher que na mão tem a felicidade. Tem um poder grandioso, às vezes não o sabe usar, mas basta refletir um pouco e a sociedade saber comandar. Dar à luz um ser humano, só mulher este privilégio tem. Enche a família de alegria e a sociedade também. Desde o nascimento de um filho, a mulher tem a obrigação de o alimentar e educar para ser um ser humano bom. Quem não ama a sua mãe? Quem não ama a educadora? A mãe mulher é a sua razão de existir que perdura pela vida fora. E como gestora de uma casa, tem uma certa habilidade. Ela do pouco faz muito, dá alento e felicidade. No mundo é importante pela sua postura na sociedade. Ela tem um pouco de tudo, mas também tem a sua vaidade. Alcançou a independência, lidera a família e profissão. Tem grande capacidade, firmeza e determinação. É assim que eu descrevo a mulher ao grupo aqui presente. Somos muito importantes, lideramos como gente. É isso. Felizmente as coisas hoje estão muito diferentes, pelo menos no que diz respeito a Portugal. Demos um salto significativo, embora haja ainda muito a fazer para a igualdade dos sexos, mas isto continua a ser importante, alguém que reflete e que escreve sobre a mulher. Então, para a enfermeira Rosinha, um beijo, muito obrigada, e olhe, faça como vês desta vez, mais coisas quando as estiverem na gaveta para podermos conhecer um bocadinho daquilo que vai fazendo e que vai guardando. Envie-nos, que eu encarrego-me de ler aqui no programa. E agora, vamos então ao outro lado, ao José Carlos Ari dos Santos, um poeta consagrado, que fez um poema sobre a mulher belíssimo e que resume realmente o papel da mulher na sociedade. E diz o seguinte: a mulher não é só casa, mulher loiça, mulher cama. Ela é também mulher asa, mulher força, mulher chama. E é preciso dizer, dessa antiga condição, a mulher soube trazer a cabeça e o coração. Trouxe a fábrica ao seu lar e ordenado à cozinha, e impôs a trabalhar a razão que sempre tinha. Trabalho não só de parto, mas também de construção, para um filho crescer farto, para um filho crescer são. A posse vai-se acabar no tempo da liberdade. O que importa é saber estar juntos, em pé de igualdade.
desde que as coisas se tornem naquilo que a gente quer, é igual dizer meu homem ou dizer minha mulher. Que saudades do Ari. Esta foi a homenagem do programa da Hora da Poesia ao Dia Internacional da Mulher, aderindo assim tardiamente a esse facto. E o terceiro ponto era dar conta de que a Hora da Poesia se vai deslocar no próximo sábado, dia 15, a convite de uma tertúlia que se chama Contrassenso Hermesinde, onde vai apresentar e dizer poesia de Eugênio de Andrade, o considerado poeta do Porto. E aqui estão os pontos prévios, Bruno, e vamos avançar rapidamente para o poeta de quem vamos falar esta noite. Um poeta, e é o terceiro poeta, quase seguidos, intercalamos com poetas que vieram a estúdio, como também é habitual, do século XIX. E de alguma forma com muita coisa em comum. Falamos de Augusto Gil, falamos de João de Deus e hoje falamos de Afonso Lopes Vieira. Eu sei que a juventude, e quando falo da juventude, falo da juventude propriamente dita, e mesmo dos jovens até os 40 anos, não conhecem Afonso Lopes Vieira porque não apareceu nos manuais, não apareceu nos seus livros de literatura. Mas ele foi importante e atrás tinham aparecido. É assim, portanto, muito importante trazer à luz do dia poetas como este, grandes mestres, como Afonso Lopes Vieira. É isso que eu venho fazer hoje. Ressuscitar, evocar Afonso Lopes Vieira. E falar um bocadinho da sua vida para começarmos. Nasceu em Leiria, nos finais do século XIX, em 1878. Era filho de um pai advogado e de uma mulher que, sem formação académica específica, era uma mulher muito bem formada, porque uma grande leitora, uma mulher muito sensível, que adorava ler e que foi transmitindo todos esses gostos e todos esses valores ao seu filho. Ele, por sua vez, que vivia numa aldeia, a aldeia de Cortes, e de uma família abastada, culturalmente elevada, bebeu toda a sabedoria clássica que adquiriu numa enormíssima biblioteca de família que pertencia ao seu tio esse que era, na altura, um expoente, um homem prestigiado dentro do romantismo da época. E, na verdade, os seus interesses vão ser determinados por essa cultura adquirida na altura, durante a infância, e por aquilo que é a estética do momento. Eram os ventos do romantismo, embora quase no fim. Ele vai nos mostrar um bocadinho desse seu gosto por essa corrente do romantismo naquilo que vamos ver, e vai mostrar-nos uma linha que vai ser permanente em toda a sua obra até ao fim, que é o gosto pelas coisas da terra, por aquilo que ele chamava o coração de Portugal. E o primeiro poema que eu trago esta noite, eu admito que muita gente o irá acompanhar baixinho ou alto, porque tenho a certeza que muita gente da minha idade o conhecerá dos seus livros da escola primária, e eu, por acaso, conheço desde a infância, porque tive a sorte de ter um pai que o sabia de cor e que dizia tantas vezes, esse como de outros, então aprendi de cor. Já não sabia de cor, vou dizê-lo. Chama-se Os Passarinhos, quem se lembra. Depois de eu ler vão lembrar-se. Que bonito, que engraçados, que pequenos coitadinhos, os estouvados dos passarinhos. A sua vida é cantar, voar, brincar pelo ar e alegrar com os seus chilreios tão cheios de graça e boa alegria a luz do dia. Que bonitos, que contentes e que espertos, coitadinhos, os inocentes dos passarinhos. A sua vida é voar, cantar, brincar pelo ar, em ranchos alegres e muito divertidos, e quando pousam em ramos floridos, parece que as flores estão a gorjear. Que bonitos, que engraçados os passarinhos estão casados dentro dos ninhos e vão criando com 1000 cuidados os seus meninos. E então, quando os pequeninos, já mais crescidos, podem sair, vêm com os pais e eles piam, muito contentes os atrevidos, assim a modos que a rir e aos ais. E os pais estão a dizer: vê lá se cais, por aqui, por este lado,
devagarinho, tu és um passarinho muito pequeno, cuidado. Sim, quando fores grande, então voarás e hás de ir subindo e cantando e rindo sempre a voar. Voar lá tão alto que o sol fique pertinho de ti, meu pobre e lindo passarinho. É uma linha que nos vai acompanhar, que é essa atenção à natureza, ao chão, à terra. Bom, mas nós vamos continuar. Eu comecei por este porque é qualquer coisa de infância. Estávamos a falar da infância de Afonso Lopes Vieira, lembrei-me de trazer este poema até nós. Bom, ele acaba por ilustrar, nunca foi, na escola primária, nunca foi bom aluno, aliás, nunca foi bom aluno, ele pode dizer-se, até um aluno medíocre. E em Coimbra, onde vai cursar Direito, continua a ser, e a frase é dele, continua a ser um aluno medíocre, como já tinha sido no liceu. A frase é mesmo dele. Matriculou-se em Direito, antes ainda de acabar o curso, viu publicado o seu primeiro livro. E aqui sim é que nós temos de chamar a atenção. Ele não era efetivamente um bom aluno, porque os seus interesses eram divergentes dos da escola, nitidamente. Não se interessava por nada da escola, apenas por ler e escrever. E realmente lia desde muito cedo, desde os 4, 5 anos, e lia desde a escola, escrevia também desde a escola primária. Portanto, muito jovem, muito cedo, portanto não estava ainda licenciado, ele lançou, com 19 anos, o seu primeiro livro. E este primeiro livro vem revelar, através da escrita, essa tal estética decadentista, que era herdeira do romantismo. Estávamos já em 1900, quase, não estávamos bem, porque ele vai licenciar-se apenas em 1900. Isto passa-se em 1897, portanto, a publicação do seu primeiro livro, e estávamos a receber a herança do romantismo, a herança da melancolia que tinha sido um apanágio dessa escola literária que foi o próprio romantismo, e o livro chama-se Para Quê? Publicado em 1897. E há um poema desse livro, provavelmente, que sugeriu o título ao livro, que se chama Para Quê? E que eu vou dizer-vos. O título é justamente Para Quê? Ao fim de uma jornada, extenuado e zangue, e foi deixando o seu sangue no pó da imensa estrada por onde vinha há muito caminhando, e sua vista de chorar quebrada ao caminho que andou vai botando, e reconhece enfim que andou para nada, e para nada foi que andou penando. Assim eu, que gastei o sentimento, pus nu a alma e escrevi com sangue o que em meus olhos a tua alma lê. Pergunto agora, ao fim do áspero tormento, alma que vais perdida e vais e zangue, para que choraste e andaste? Para quê? Este livro surge em 1997, como eu disse. Em 1900 acaba o seu curso de Direito, mas já é intensa, mesmo intensa, a sua atividade literária. Ele publica em 1901, 1902, 1903, 1906. Ele para em 1906 porque realmente em 1906, com o livro que ele lança no mercado e que se chama Ar Livre, ele procura aí definitivamente um estilo muito próprio, um lugar próprio na literatura que o individualize,
que seja a possibilidade de dar a conhecer e a reconhecer a sua própria voz dentro da literatura. Porque, estava a dizer, acabou o curso, mas foi para Lisboa, em 1900, depois do fim do curso, foi para Lisboa e é lá que se radica durante vários anos. Aliás, vai ficar por lá, com viagens entre Lisboa e São Pedro de Moel, que vamos falar dentro de pouco, porque a partir de 1916 vai dedicar-se inteiramente à escrita literária. Em exclusivo, posso dizer, o seu trabalho é olhar ao lado, olhar para quem trabalha, olhar os que trabalham, porque ele é muito atento a todas as paisagens bucólicas e, olhando quem trabalha, refletiu sobre o trabalho, e nós vamos ter um poema dito por... Olá, Ana Castro, boa noite. Boa noite. Boa noite. Já há uns tempos que não nos ouvíamos. Que saudade. Ai, que bom. A primavera traz estas coisas. É verdade. Bons encontros. Bons encontros. Pois é, o trabalho, as pessoas que trabalham e a terra. A terra. E ele fala muito da terra, vou já falar disso a seguir, e portanto é uma boa motivação para o assunto que eu vou introduzir já a seguir. Exato. Se a Ana vai nos dizer então o poema Trabalhar. O poema Trabalhar. Vós que ergueis as mãos aos céus, quanto o vosso amor não erra, se quereis amar a Deus, baixai-as à terra. Entre tanta e tanta reza, esta reza é a melhor. Que eu trabalhe sem tristeza, que eu trabalhe com amor. Não há tarefas gloriosas, umas menos, outras mais, todas elas são formosas, se o amor as torna iguais. O melhor pão é aquele que se ganhou com cansaço, seja embora duro e escasso, será mais doce que o mel. Um pobre rico, cismando, olha as suas mãos tombadas e veja as mãos ocupadas que moirejam, labutando. Lá vai um rico, enjoado, deixando o banquete em meio. Ao engolir um bocado, sabe-lhe a trabalho alheio. Oh, infinita alegria de só comer e gozar o que as mãos, durante o dia, ganharam a trabalhar. Cá estamos nós, muito obrigada. E é isso, não é? Não tem época os conselhos que estão impressos nas poesias de Afonso Lopes Vieira, não tem época. São de uma atualidade imensa, como vemos através deste poema. Exatamente. Oh, Ana, muito obrigada pela sua colaboração. Nada, continuação, tudo bom. Muito obrigada. Tá, boa noite, Ana. Obrigada. E é verdade que na continuação do que estamos a ver, do valor do trabalho, eu estava a dizer que ele dava imensa atenção ao que o rodeava. E é verdade, ele nasceu, como eu disse, em Leiria, numa aldeia, Cortes, e por muito que tenha andado por Lisboa e andou, e sabemos que só a partir de 1916 se dedica em plena à escrita, ele nunca mais vai esquecer na sua poesia a Leiria, e quem diz Leiria, não propriamente a cidade, mas a zona, as paisagens bucólicas e românticas, os seus maciços verdes, os vinhedos, o rio Lis, e sobretudo, são dois eixos permanentes na poesia de Afonso Lopes Vieira, o mar e o pinhal. Porquê? Porque isto é importante, e vou fazer aqui uma paragenzinha, paragem, enfim, é uma explicação que considero obrigatória. São Pedro de Moel é uma terra de eleição para ele. Ele nasceu em Leiria, portanto muito perto de São Pedro de Moel, e recebeu por casamento, a parte do pai, como prenda uma casa em São Pedro de Moel. Teve uma imensa importância essa casa na sua vida, chamada Casa Nau,
porque lá, enfim, escreveu muito, talvez a maioria das suas obras, mas eu falarei disso daqui um bocadinho mais. Estava a dizer que talvez por isso, pela próxima, não é talvez, que talvez, é seguro, é o mar, estamos a ver São Pedro do Sul, e é o Pinhal, e também a zona de Leiria, Pinhal de Leiria junto ao mar, também todos nós o sabemos, os dois principais motivos da sua poética. É nestas paisagens que ele confessa, e a frase é do próprio Afonso Lopes Vieira, que se sente mais em família, mais colado ao chão e mais colado à sua gente. Portanto, ele que era de uma família, como eu disse, podemos dizer rica, de alto estatuto social, foi um atento às lides do campo, à paisagem campestre, a todo o trabalho que se desenvolvia, e então à paisagem campestre, particularmente aquela zona que envolvesse o mar e o Pinhal. E prender-se então a todas as atividades das pessoas do campo, às suas gentes, às suas crenças. Tudo isso ele desenhou, tudo isso ele pintou, cantou nos seus versos. Por falar em cantar, fui recuperar, reparem bem, é engraçado, ninguém diria, não é? Mais um caso, já vimos isso em relação a João de Deus, já vimos isso em relação a Augusto Gil, ambos do século XIX. Vamos ver agora outro caso. Está em fado, o poema que vamos ouvir está em fado. Eu por acaso não escolhi o fado para trazer até vós, mas escolhi um poema que é cantado dito por Tiago Betancourt, que eu acho belíssimo. Saudades eu não as quero, que vamos ouvir dentro de momentos, e que nos transpõe para os sentimentos de Afonso Lopes Vieira por essa altura e por toda a vida. Tiago Betancourt. Bateram, fui abrir, era a saudade que vinha para falar a teu respeito. Entrou com um sorriso de maldade, depois sentou-se à beira do meu leito. Quis que lhe contasse só metade das dores que trago dentro do meu peito. Mas não vejo mais esta saudade, ou dos meus olhos por caridade, ou eu então deixo esfriar esta paixão. Amor, podes mandar se for sincero. Saudades, isso não, eu não as quero. Bateram novamente, era o ciúme, e eu mal me apercebi de que bateram. Trazia o mesmo ódio do costume e todas as intrigas que lhe deram, e vinha sem um pranto ao queixume, sabendo que as saudades me fizeram. Esta saudade, ou dos meus ex por caridade, ou eu então deixo esfriar esta paixão. Amor, podes mandar
se for sincero. Saudades, isso não, eu não as quero. Faz-me pensar sempre, acho sempre extraordinariamente curioso quando faço este tipo de descobertas, como é que os nossos jovens de hoje, eu já nem falo no fado tradicional, no fadista tradicional, mas Tiago Betancourt, que vai escolher exatamente um poema de um poeta que existiu nos finais do século XIX. É fantástico isto. Já ouvimos com outros poetas, é evidente, mas neste também. E, portanto, acho que é uma coisa bonita, que embeleza o nosso programa de hoje. Pelo menos para mim é muito agradável ouvir Tiago Betancourt. Estávamos a falar de que a sua vida foi dividida entre Lisboa, um solar, aliás, o chamado antigo Convento da Rosa, que depois, hoje conhecido por Solar da Rosa, hoje conhecido porque lá existe como um museu dedicado a Afonso Lopes Vieira, em Lisboa, e a divisão que fazia, dividido naturalmente de acordo com o tempo, com São Pedro de Moel. Em São Pedro de Moel, essa casa, como eu disse, tinha sido presente de casamento do seu pai, era chamada a Casa Nau. Ele escrevia na varanda a que deu o nome, a Varanda dos Búzios, e escrevia sobre uma tabuinha dourada. São coisas, pormenores, detalhes, mas são engraçados em relação à biografia do poeta. Escrevia nessa varanda e fixou nos seus versos, a partir daquela varanda, quase tudo o que escreveu, como já disse, a maioria das suas obras foram escritas ali, não na varanda, mas na casa e no interior e na varanda quando podia. Tudo o que dizia respeito àquelas gentes, às suas crenças, às paisagens, aquilo que ele chamava, como eu disse há pouco, o coração de Portugal. Realmente revelou um gosto, uma apetência pelos motivos líricos, populares e nacionais. E nacionais, vamos ver quanto ele se interessou pelos motivos nacionais, mas pelos motivos líricos populares, sem dúvida nenhuma. E tenho a propósito disso, e a propósito de um poema que eu vou dizer-vos a seguir, ele dizia: este, como outros poemas, devem ser lidos com os ouvidos. E este eu acho que, na verdade, se eu conseguir dar o ritmo, chama-se Dança do Vento, se eu conseguir passar um bocadinho do ritmo que vem de todos os versos, do encadeamento dos versos, nós assistimos mesmo a um bailado. Esta é a Dança do Vento e o nome do poema que eu vou dizer-vos agora. O vento é um bom bailador, baila, baila e assobia, baila, baila e rodopia, e tudo baila em redor. E diz às flores, bailando, bailai comigo, bailai. E elas curvadas, arfando, começam débeis, bailando, e as suas folhas tombando, uma se esfolha, outra cai, e o vento as deixa abalando, e lá vai. O vento é bom bailador, baila, baila e assobia, baila, baila e rodopia, e tudo baila em redor. E diz às altas ramadas, bailai comigo, bailai. E elas sentem-se agarradas, bailam no ar desgrinadas, bailam com ele assustadas, já cansadas, suspirando, e o vento as deixa abalando, e lá vai. Baila, baila e rodopia, e tudo baila em redor. E diz às folhas caídas, bailai comigo, bailai. E no quieto chão remexidas, as folhas por ele erguidas, pobres, velhas, ressequidas e pendidas como um ai, bailam, doidas e chorando, e o vento as deixa abalando, e lá vai. O vento é bom bailador, baila, baila e assobia, baila, baila e rodopia, e
tudo baila em redor. E diz às ondas que rolam, bailai comigo, bailai. E as ondas no mar se empolam, em seus braços nus o enrolam e batalham, e seus cabelos se espalham nas mãos do vento. E o vento as deixa abalando, e lá vai. O vento é bom bailador. Baila, baila e assobia, baila, baila e rodopia, e tudo baila em redor. E aqui está um bocadinho dessa atenção a tudo que o rodeava e este baile do vento, sobre o qual ele próprio gostou de escrever e gostava de ouvir quando dito este seu poema, e foi para este especificamente que se chamava a pensar que ele devia ser lido com os ouvidos. Espero que tenha sido ouvido com os ouvidos, porque eu li-o com os ouvidos. Falei há pouco que ele se tinha interessado, profundamente interessado por todos os temas, um gosto especial por todos os temas líricos populares, e disse que não só, também temas nacionais. E era sobre isso, para fazer justiça aos grandes valores que nortearam a vida de Afonso Lopes Vieira, é a justiça que se diga isso. Na verdade, ele interessou-se profundamente por todos os motivos nacionais, traz-nos em poema a história da pátria, a história de Portugal em verso, que dirigia às crianças, era a sua intenção dirigir às crianças, mas também já vou falar disso. A Portugal, à pátria, aquilo que ele chamava essa província heroica povoada de mosteiros e castelos. Foi aquilo que se pode considerar hoje um acérrimo defensor do património cultural português, porque ele, na verdade, reabilitou, através de traduções que fez, através de conferências, de divulgações, artigos de opinião, ele reabilitou o património clássico, medieval até, escrevendo, traduzindo, divulgando de todas as maneiras possíveis, entre eles, e aqui está mais um ponto da lírica de todos os tempos, mas também da nossa história, da história de Portugal, Inês de Castro. Inês de Castro, como eu disse hoje no Facebook, e é bem verdade, é um tema eterno, intemporal. Os amores trágicos de Pedro e Inês perpassam e atravessam toda a literatura até aos nossos tempos e hão de perdurar para além de nós. Nós vamos ouvir a Ana Alvergaria, que nos vem dizer um poema de Afonso Lopes Vieira, que ao fazer história, como fez sobre o Pinhal do Rei, como fez sobre o Bartolomeu Dias, numa história para crianças, fez também sobre Inês Castro, fez assim, pouco a pouco, em poemas a história de Portugal. Ele fez de outra maneira também, mas desta também. Então vamos ouvir Linda Inês, que é um poema dirigido à memória de Inês de Castro. Choram ainda a tua morte escura, aquelas que chorando memoraram. As lágrimas choradas não secaram nos saudosos campos da ternura. Santa entre as santas pela má ventura, rainha mais que todas que reinaram, amada, os teus amores não passaram, e és sempre bela e viva, e loura e pura. Oh, linda, sonha aí, posta em sossego no teu moimento de alva pedra fina, como outrora na fonte do Mondego. Dorme, sombra de graça e de saudade, colo de garça, amor, moça menina, bem amada por toda a eternidade. Obrigada, Ana Alvergaria.
e a voz ideal para traduzir esta melancolia, esta saudade que está sempre presente em todos os poemas. O que quer que, seja qual for aquilo que se escreva sobre a Inês, lá vem a saudade e a melancolia que está associado à tragédia dos seus amores. E estava a falar então dessa defesa permanente de Afonso Lopes Vieira pela tal Portugalidade, pelos valores da cultura desde a Idade Média até à atualidade, no caso, e como eu disse há pouco também, ele fez para crianças a história de Portugal. Chamaram-lhe até por isso o grão-mestre da Portugalidade. Mais do que isso, ou em paralelo, os da época chamaram-lhe também o espírito Lusíada. E é verdade que ele teve uma preocupação permanente na defesa destes gostos, na defesa destes valores, de transmitir a história da sua pátria a todos, mas com particular atenção às crianças. E aqui vem a segunda parte que eu estava a dizer, dentro dos temas, dos gostos, das orientações que deu à sua poesia. É muito importante que digamos que ele teve uma dedicação profunda às crianças. Daí que, como eu referi há pouco, o Bartolomeu Dias, ele tenha feito, por exemplo, o Bartolomeu Marinheiro. Muitos o criticaram, Fernando Pessoa, por exemplo, criticou imenso, porque não achou bem que ele tenha feito a história, era como se estivesse a brincar com a história, e muitos o criticaram, mas a verdade é que muitos o apreciaram, e foi tal a sua luta, e foi tão grande e tão longa a sua luta, através daquilo que eu disse, pelas conferências que dava, pelos artigos de opinião que ia divulgando, pelos artigos que escrevia em vários jornais, conferências que ia proferindo em vários locais do país, que essa atenção ao património e às crianças fez que, com que custo, é certo, ele fosse considerado e até aceite, acabou por ser aceite. A sua própria pedagogia foi integrada na pedagogia oficial, apesar de toda essa montanha de críticas. Ora, a falar de crianças, vamos ter hoje um poema na boca de Lourdes dos Anjos. Olá, Lourdes dos Anjos, boa noite. Ai, Conceição, muito boa noite. Está tudo bem consigo? É obrigatório estar. Temos de estar, não é? Temos que estar. Com muita revolta, eu sei que vamos, porque a gente olha à volta e não gosta nada das coisas, eu sei, vou dando conta, mas temos de estar, é isso mesmo, não é? Que a poesia nos ajude. Exato, e a nossa coragem também. Pois, a gente às vezes vai buscar um bocadinho a coragem também àquilo que vai lendo, não é? Exatamente, é isso mesmo. E eu estou a falar de uma poetisa, Lourdes dos Anjos, que é esta dizedora como já toda a gente a conhece cá, e os ouvintes, mas enfim, eu repito, Lourdes dos Anjos, que é justamente uma das poetisas que está sempre com o seu olhar atento às calamidades do mundo que nos cerca, mas sempre também ao mesmo tempo com essa força da esperança. Exatamente. E a acreditar. Exatamente. E hoje a minha contribuição para esse programa da Conceição tão lindo e tão bom sempre e tão rico, e eu vou dedicá-lo direitinho para os nossos Rotary Kids. Olha que bom! Então vai para os olhos grandes das nossas crianças, que são os nossos Rotary Kids. Vamos lá então. Nos grandes olhos das crianças vê-se o infinito em flor desabrochar. E rezo agora a minha prece. Falar de crianças é rezar. Oh, pensar que elas vão de crescer e ser os homens de algum dia. Pensar que toda esta alegria se enflora agora, para mais não ser. Mas que pena, meu Deus, que as crianças não fiquem toda a vida assim, enchendo a terra de risos e esperanças, florindo a nossa vida até ao fim. Oh, pensar que elas vão de crescer, tudo nelas mudar quanto se vê, e que hão de, como nós, saber, sofrer e ser homens, ser maus, que o mesmo é. A noite cai, mal amanhece, o dia vai para não voltar. Nos grandes olhos das crianças vê-se o infinito em flor desabrochar. Afonso Lopes Vieira.
Muito obrigada, Lourdes dos Anjos. Muito obrigada. Obrigada e eu, Conceição, pelo convite. Um resto de noite muito boa e muito obrigada. Não me canso de lhe agradecer o que faz pela poesia. Muito obrigada. Eu é que tenho de agradecer sempre essas palavras. E tê-la connosco é sempre por convite, logicamente. Tenho um prazer imenso, mas considero-se uma residente. Muito obrigada. Muito obrigada pela honra que me dá. Muito obrigada. Com certeza, porque é mais que merecida. É muito bom tê-la connosco. Obrigada. Muito boa noite a todos. Muito obrigada, Lourdes Anjos. E nós continuamos, já não temos muito tempo, mas enfim, temos alguma coisa mais muito importante ainda para dizer. Vamos vendo e fomos vendo ao longo do programa que ele vai recuperando as métricas, as formas, os temas, também inspirados na literatura clássica como na literatura popular. Isto esteve à vista, acho que conseguimos mostrar. Mostramos também que é uma poesia próxima do saudosismo, porque se insere exatamente nesse tal filão tradicional de recuperação dos temas da época. E quando escreveu, mais tarde, versos de Afonso Lopes Vieira, ele próprio acreditava que seria a sua última obra. Não foi, curiosamente, a sua atividade, curiosamente, ainda bem, mas não foi, ao contrário do que ele próprio imaginava, acabou por escrever uma outra obra que teve um papel muito importante na época e que acho que teve um papel muito importante naquilo que nós podemos considerar a globalidade da sua obra. Porque o livro, e nós todos mais ou menos nos lembramos desta frase, só é tal coisa, nunca sabemos de onde vem, de quem vem. E, portanto, é a justiça que o façamos hoje uma vez mais. A atividade poética de Afonso Lopes Vieira vai encerrar-se com um livro considerado, o livro apareceu em 1940, pouco antes da sua morte, vai ser considerado inovador porque, e pode ser, porque ele era realmente original, foi um livro original em relação ao resto. O assunto pátria continuava a estar presente, mas era mais original e talvez mais criativo dos seus livros. E chamava-se Onde a Terra se Acaba e o Mar Começa. Eu acho que muitos de nós conhecemos isto, a frase, mas sem sabermos que ela pertence a Afonso Lopes Vieira, um homem do século XIX. Então o poema que eu vou dizer-vos é Onde a Terra se Acaba e o Mar Começa. Onde a terra se acaba e o mar começa é Portugal. Simples pretexto para o litoral, verde nau, que ao mar largo se arremessa. Onde a terra se acaba e o mar começa, a Extremadura está. Com o verde pino que em glória floresça, mosteiros, castelos, tanta pátria ali há. Onde a terra se acaba e o mar começa, há uma casa onde amei, sonhei, sofri. Encheu-se-me de brancas a cabeça e debruçada para o mar envelheci. Onde a terra se acaba e o mar começa é a bruma, a ilha que o desejo tem. E eu ouço nos búzios, até que o som esmoreça, novas da minha pátria, além. Na terra se acaba e o mar começa, há uma casa onde amei, sonhei e sofri, encheu-se-me de brancas a cabeça e debruçado para o mar envelheci. Depois do que eu disse sobre São Pedro de Moel, estamos todos, provavelmente todos, a perceber que estamos a falar da sua casa nau, que ainda existe hoje, e desafio um fim de semana a visitar São Pedro de Moel, que é muito bonito, e a visitar também a sua casa-museu, que é a casa onde morou durante tantos anos, fazendo, como disse, viagens entre Lisboa e São Pedro de Moel, mas foi, na verdade, em São Pedro de Moel que ele escreveu a maioria das suas obras.
esta casa, e todo o seu espólio literário foi doado à Biblioteca Nacional de Leiria, e ele fez questão que os livros estivessem nas prateleiras da biblioteca, porque o fez em vida, a mesma disposição que tinha nas suas prateleiras em casa. E fizeram-lhe a vontade, e acho que ainda hoje se mantém isso. Acho que ainda se mantém. Mas não só. Doou também esta casa, Nau, a casa de São Pedro de Moel, doou-a à terra. E quis, por vontade sua, que ela fosse transformada numa como se diz, para crianças, uma colónia, uma colónia infantil, que servisse para as férias das crianças. E assim é. Todos os anos aquela casa acolhe, no primeiro andar, o museu, embaixo é realmente a tal colónia infantil. São Pedro de Moel, eu vou só, o programa está quase a acabar, mas eu não posso deixar dizer isto sobre a tal Casa da Nau. Foi lá que ele concebeu, enfim, que planeou, esboçou, escreveu a maioria das suas obras, como eu já referi. E alguns desses momentos criativos, e por isso é que eu acho piada alguns pormenores da vida dos poetas, alguns desses momentos de criação estão refletidos nas paredes, porque ele criou umas placazinhas que incrustou nas paredes da casa de São Pedro de Moel, e onde referia a data e a obra que estava a fazer no momento. Portanto, é engraçado. Que ele queria fazer a ligação, a tentativa, pelo menos, de ligar o local à própria criação. São Pedro de Moel e a sua casa de São Pedro de Moel era visitada por muitos dos seus amigos. Ele recebia muito em Lisboa, aliás, fazia gala de bem receber no seu solar em Lisboa, mas passavam por São Pedro de Moel muitos dos seus amigos. E dois deles, assíduos, eram Aquilino Ribeiro e Vitorino Nemésio. E numa das muitas conversas que tiveram naquela varanda dos Búzios, lá na Casa Nau, que está virada para o mar, e aliás, deixa-me agora para aqui um parênteses, que tem há um busto em Lisboa, há um busto em São Pedro de Moel, em que o busto de Afonso Lopes Vieira está exatamente virado para o mar, como quase fosse um naufrágio. A posição do busto é como se ele estivesse quase em marcha para a água. Mas o que eu ia dizer é que ele dizia aos seus amigos, e as frases que eu vou referir são dele, que aquela casa, a Casa Nau, onde ele criava, onde se sentia tão feliz, era o sanatório das almas. Porque ali se tratavam as almas com a contemploterapia. Eu achei que tinha de trazer isto ao programa, porque acho que é muito interessante como pormenor biográfico, mas que se percebe o quanto ele valorizava o silêncio, quanto ele valorizava o barulho, de marulhar das ondas, que era a sua fiel companhia durante meses e meses do ano, quando ele vivia em São Pedro de Moel. E numa autobiografia, por acaso póstuma, mas tem um nome muito curioso que se chama Confesso que Vivi, deixa-nos uma frase que eu vou fazer quase o remate, não sei o tempo exatamente, o Bruno vai-me ajudar 2 minutos, mas ainda dá para dizer isto. Deixa uma frase em que diz: nasci para a vida, nasci para a terra, nasci para a poesia e nasci para a chuva. Na verdade, se calhar isto é um resumo sério da sua vida, porque essa autobiografia diz: confesso que vivi. Acho que sim. Ele tirou partido da vida, foi feliz, teve uma juventude feliz, teve alguns mais pormenores que eu gostava de contar, não tenho tempo, como ter assistido ao milagre do sol e a partir desse dia ter passado de ateu a crente. E era um esteta, gostava de tudo que era belo, desde o arranjo pessoal, o rigor do monóculo, o aprumo com que usava a bengala, impecável na sua forma de vestir. Foi ele que inaugurou, por exemplo, na época, a camisa a pescadores, copiando a dos pescadores, mas inaugurou entre os aristocratas a camisa a pescador. E ficou dele esta imagem de marca de um homem que gostava do que era belo. E são deles os versos finais com que eu vou rematar esta noite. Tudo que é feio me adoece. Tudo que é belo faz-me bem a mim. Eu sou assim. Sim, mas parece que é escandaloso ser-se assim. Eu imagino na época o que seria introduzir novas maneiras de vestir, novas maneiras de ser.
Posso dizer alguma coisa mais? Ainda posso, minutinho? Então ainda vou dizer um pormenor, uma coisa. Eu estava a referir muito à pressa o milagre do sol. Mas é verdade. Nesta biografia póstuma, Confesso que Vivi, que eu referi há pouco, ele refere que assistiu a esse milagre da aparição de Fátima, a que se chamou Milagre do Sol. Ele era ateu. Confessou desde sempre, desde o tempo de Coimbra, sempre foi um homem ateu. Casou com uma mulher, ao contrário de si, profundamente religiosa, que parece que durante todo o tempo não teve grande influência sobre ele no que diz respeito à mudança de pensamento. A verdade é que a partir do momento do milagre do sol, ele foi tocado, não sei explicar mais nada, porque digo que li, foi tocado e a partir daí parece que nasceu uma fé que não existia, portanto, tornou-se crente e até mandou fazer uma capela a Nossa Senhora de Fátima, porque foi no momento das aparições e foi relacionado com esses momentos, o milagre do sol. E mandou fazer uma capela a Nossa Senhora de Fátima e ainda hoje, numa rosácea nessa capela, está uma Senhora de Fátima deixada por Afonso Lopes Vieira. E é engraçado que ele, que nunca tinha escrito um verso ligado à religiosidade, nem sequer à religiosidade popular, escreveu, não vou dizê-lo, já não temos tempo, mas fica dito, um poema que se chama Ave. Portanto, é o que prova a sua adesão. Ave à Nossa Senhora, que ele assinou como Servitas, o teu servidor. É isto que tenho para dizer-vos esta noite, António, de Afonso Lopes Vieira. Agora despedir-me, dizer-vos boa noite. E de hoje a 8 teremos um poeta que vem de Lisboa, a estúdio, falar connosco, apresentar-nos a sua obra, José Gabriel Duarte. Então até lá, muito obrigada por nos terem ouvido. São 22 horas. Rádio Vizela, 97.2 FM.